E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadai Service. Vou dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Eu estou vindo aqui com uma aula extra. De agora em diante eu vou acrescentar algumas aulas extras em nosso curso de eletrônica. E nessas aulas extras eu vou fazer aulas para ajudar algumas pessoas aí do canal que pede ajuda na descrição dos vídeos. E eu vou ajudar um amigo aí que está tendo dificuldade para descobrir o valor do capacitor para o seu compressor de ar. E nessa aula eu vou ensinar como calcular o valor de capacitor para motores de indução monofásica, são os motores MI. Então essa aula, além de ajudar ele, já vai servir para outras pessoas que estiverem passando pelos mesmos problemas. Nessa aula a gente vai ver como fazer o cálculo do valor do capacitor que deve ser utilizado por um motor MI. MI é a abreviação de motor de indução monofásica. Somente os motores de indução monofásica que utilizam capacitores de partida. Esse capacitor ele serve para auxiliar, ele aciona uma bobina auxiliar para auxiliar o motor na hora da partida. Ele só entra na hora da partida. Posterior a isso ele não tem mais função nenhuma. E para a gente fazer esse cálculo a gente precisa ter duas informações básicas. Primeira, a tensão de trabalho desse motor e a sua corrente de trabalho. Obtendo essas duas informações, a gente vai fazer dois cálculos simples e a gente vai descobrir o valor desse capacitor que será utilizado nesse motor. Em geral, esses motores trazem fixado na sua lateral uma etiqueta, como essa daqui que você está vendo na figura, e tendo todas as informações pertinentes àquele motor. Nesse caso aqui, desse motor de exemplo, na etiqueta nós temos indicação da potência, da frequência, da tensão, da corrente e do RPM. Para a potência nós temos meio cavalo, para a frequência 60 Hz, para a tensão de trabalho 127 volts, corrente de trabalho 8,8 amperes e a rotação 1720 RPM. E como eu falei anteriormente, a gente precisa apenas de duas informações para calcular o valor do capacitor, que é a informação da tensão e da corrente de trabalho. No nosso exemplo, a tensão é 127 volts e a corrente é 8,8 amperes. Então, de posse dessas informações, o primeiro cálculo que a gente precisa fazer é o da reatância indutiva, ou seja, a resistência interna que a bobina do indutor do motor tem. E para fazer esse cálculo, a gente tem que utilizar a seguinte fórmula: XL, X da reatância, L da bobina, ou seja, a reatância indutiva, ela é igual à tensão de trabalho dividido pela corrente, onde a reatância indutiva é dada em ohms, a tensão elétrica é dada em volts e a corrente elétrica em amperes. Ou seja, a gente tem que fazer o cálculo sempre com o valor da unidade de cada uma dessas grandezas aqui. Então vamos lá. Com os dados que a gente tem, a gente vai pegar a reatância indutiva, ela vai ser igual à tensão dividido pela corrente, onde a tensão de trabalho é 127 volts e a corrente é 8,8. Se a gente dividir um valor pelo outro, 127 dividido por 8,8 é igual a 14,46, ou seja, o valor da nossa reatância indutiva da bobina do nosso motor é de 14,43 ohms. Pronto, a gente já sabe o valor da reatância indutiva. De posse do valor da reatância indutiva do motor, a gente agora precisa fazer o segundo cálculo, que é para descobrir o valor do capacitor necessário. E para descobrir isso, o valor do capacitor, a gente tem que utilizar a seguinte fórmula: C é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes a reatância indutiva, onde a capacitância vai ser dada em Faraday, o π é uma constante de tempo, a frequência é dada em Hertz e a reatância indutiva é dada em ohms. E a reatância indutiva a gente acabou de descobrir o valor dela no cálculo anterior. Então, utilizando a fórmula e substituindo os valores da fórmula pelo que a gente já tem de informação, C ela vai ser igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a reatância indutiva, que é 14,43 ohms. Fazendo a conta, vamos primeiro fazer o produto para depois fazer a divisão. 2 vezes π vezes a frequência 60 vezes a reatância indutiva 14,43, que é igual a 54,89. Agora a gente tem que dividir isso por 1, né? A gente fez o produto, a gente vai fazer agora a divisão. 1 sobre isso vai dar 1,8638. Esse aqui é um valor em Faraday e a gente não compra valor em Faraday, a gente compra em
submúltiplos dele. Isso aqui eu já ensinei na aula sobre capacitores. Então, multiplicando esse valor de Faraday pelo submúltiplo, no caso a gente vai multiplicar por 10 elevado à sexta potência, a gente vai ter um valor de 183,82 microfarad, 183,2 microfarad, ou um valor aproximado disso aqui. Pode ser que a gente não encontre esse capacitor de 183,2 microfarad e a gente compra um próximo, 179, 100, o que a gente achar para comprar. E para o mesmo exemplo agora com motor na tensão de 220 e corrente de 4,4 amperes. Então, dispondo dessas informações, tensão de trabalho 220, corrente 4,4, a gente repete os mesmos cálculos para a gente descobrir a primeira reatância indutiva, dividindo a tensão de trabalho pela corrente, que dá 50 ohms, e depois a gente repete o cálculo da fórmula do cálculo para descobrir o capacitor, para a gente chegar no valor do capacitor necessário para auxiliar a partida no motor para a tensão 220, e no caso aqui será um capacitor de 53 microfarad. Descoberto o valor do capacitor necessário, a gente tem que se preocupar agora com outro detalhe, com a tensão de trabalho desse capacitor. Descobrimos a capacitância necessária, tanto para 220 como para 110. Só que além da capacitância, a gente tem que se preocupar com a tensão de trabalho desse capacitor. Porque o capacitor em tensão alternada, ele se carrega com a tensão de pico da rede, não é com a tensão nominal. Então muita gente se confunde, aí eu compro um capacitor com a capacitante que eu necessito, com tensão 250 volts e vai botar ele para trabalhar na rede 220. Ele vai queimar, e eu vou provar a você por que ele vai queimar. Porque o capacitor, como eu disse, ele se carrega com a tensão de pico da rede. E para se calcular o valor com que o capacitor se carrega na tensão alternada, você tem que pegar a tensão nominal da rede que ele vai trabalhar e você tem que multiplicar ela por raiz quadrada de 2, para você descobrir o valor da tensão com a qual o capacitor vai se carregar. Para a tensão de 127 volts, você vai pegar a tensão nominal, que é 127 volts, vai multiplicar isso por 2 raiz quadrada, que vai ser igual a 179,60 volts, ou 179,6. Então, se eu comprar um capacitor com tensão 250 volts e botar ele para trabalhar na rede 127, eu vou conseguir trabalhar tranquilamente com esse capacitor, porque a tensão que ele vai se carregar vai ser de 179,6, ou seja, está abaixo do valor da tensão máxima de trabalho dele, que é 250 volts. Porém, se eu pegar esse capacitor 250 volts e botar para trabalhar na rede 220, ele vai queimar. Por quê? Se a gente pegar a tensão nominal, que é 220, e multiplicar isso pela raiz quadrada de 2, vai ser igual a 311,1 volts. Então, se eu pegar esse capacitor 250 volts e botar na rede 220, ele vai funcionar? Por um pouquinho de tempo até ele queimar, porque a tensão de trabalho com o qual ele vai se carregar é 311,1 volts, ou seja, bem acima da tensão máxima de trabalho dele, que é 250. Então, para a rede de 220 volts, você tem que comprar um capacitor com no mínimo 400 volts de tensão de trabalho. Tem que ficar atento com relação a isso, ok? Para não queimar o capacitor. Não é só a capacitância que você tem que identificar, você tem que se preocupar também com a tensão máxima de trabalho desse capacitor, de acordo com a rede a qual ele vai trabalhar. Se for 127, você pode utilizar um capacitor de no mínimo 250 volts. Se for para a rede 220, no mínimo 400 volts. Beleza? Então vou finalizando essa aula extra por aqui. Constantemente eu vou estar incluindo uma aula extra dessa dentro do curso de eletrônica, como eu disse, para auxiliar e ajudar as pessoas aí do canal que pedem ajuda nos comentários. Então vou fazer para ajudar essas pessoas. O canal já não tem muito inscrito, já não tem muito comentário, não tem muito like, mas pelo menos as pessoas que prestigiam, que assistem os vídeos e pedem ajuda, eu vou prestigiar essas pessoas e agradeço por fazer parte da família da Cedrais Service. Beleza? Então um abraço a todos aí e até a nossa próxima aula.